Muito bem, pessoal, vamos aqui então iniciar a partir de agora o estudo dos instrumentos de planejamento e orçamento previstos na Constituição Federal. Essa aula ela é de suma importância para quando nós formos estudar princípios, quando formos estudar ciclo orçamentário, créditos adicionais, né, a parte toda ali que envolve a tramitação dos projetos, vai ser muito importante que a gente entenda e conheça esses pontos aqui, certo? Então vale muito a pena você ter bastante cuidado com esses tópicos. Beleza, pessoal? Show de bola. Então vamos lá, vamos aqui para o nosso slide, né? Galera aí que não me segue nas redes sociais, já fica o convite. Esse aí tá meu e-mail para você mandar qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá? Qualquer crítica, beleza? Você pode mandar, né, também pela fanpage do Facebook ou lá pelo direct do Instagram, tá certo? Então nós vamos ter contato por esses meios aí, são meios mais rápidos, tá, pessoal? Então, através dessas redes sociais, vocês podem mandar mensagem que eu respondo praticamente na hora. Beleza? Galera, vamos começar aqui então? Olha só. Por onde nós vamos começar? E aqui eu quero já chamar a sua atenção que você tenha sempre a sua Constituição em mãos, tá? Então tenha a Constituição em mãos para que a gente possa acompanhar, tá, o texto e tudo que eu estiver falando aqui. Beleza? Então primeira coisa que nós vamos ter que ler, tá? É lá o artigo 165 da Constituição Federal. Da Constituição Federal de 88. Beleza? Então, lá no artigo 165 da Constituição Federal de 88, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar 3 leis, tá? 3 leis que são de iniciativa, tá? Beleza? 3 leis que são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Então, ó, leis de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Então, lá no artigo 65, você vai encontrar esse texto. Leis de iniciativa do chefe do Poder Privativo, do chefe do Executivo, estabelecerão. Gente, quando eu falo lei de iniciativa privativa, parte da doutrina, né? Parte não, a doutrina majoritária vai entender que, na verdade, trata-se de competência indelegável. Por que eu estou destacando isso para vocês desde já? Pelo seguinte, tá? Claro, quando a gente estuda em direito constitucional, a divisão de competência, seja competência de poder, seja por competência de órgão ou de autoridades, existe uma diferença entre competência privativa e a competência exclusiva, né? Os constitucionalistas, eles diferenciam isso. Então, a competência privativa, ela, em tese, ela é delegável. Então, se eu tenho uma competência privativa do presidente da República, ele pode delegar aos ministros. Por exemplo, nomeação de servidores aprovado em concursos no âmbito do Poder Executivo. Essa competência ela é privativa, mas ela pode ser delegável. Porém, a doutrina do direito financeiro e a doutrina do direito constitucional, elas analisam esse caput do artigo 65 e vão dizer para nós o quê? Embora esteja expresso na Constituição que a iniciativa é privativa, a doutrina vai entender o quê? Que ela é competência indelegável. Então, para a doutrina, ela é indelegável. Beleza? Você não pode delegar a competência de elaboração dos projetos. E que leis são essas, né? Estamos falando aqui, né? São os 3 instrumentos de planejamento e orçamento. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias,
e a lei orçamentária anual. Beleza? Então, eu vou colocar até as siglas aqui, né? PPA, LDO e LOA. Beleza? Então, a gente já começa aí. Então, são essas, né? As leis que vão nortear toda a administração pública dentro do seu planejamento, né, governamental. Obviamente que a Constituição destaca essas leis porque elas estabelecem, né, um conjunto de normas, né, normas de status constitucional, não são normas constitucionais, são de status da Constituição. A própria Constituição estipula que terão que ser elaboradas essas normas, tá? E elas são a base do planejamento público. E por que, Vinícius, terão que ser leis, né? Que a gente está lendo aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Por que serão leis? Aqui a gente tem que lembrar do princípio da legalidade, né, aplicável à administração pública lá do artigo 37, onde a gente fala que a administração pública só faz aquilo que a lei manda ou aquilo que a lei autoriza. E lei, né, no sentido amplo, né, então envolve leis em sentido estrito, né, aprovadas pelo legislativo, e também as leis em sentido amplo, que são os atos ou normas infralegais, portarias, instruções normativas, atos normativos, né, atos administrativos que também regulamentam a lei, né, dão execuibilidade para a lei. Então, essas três leis serão de iniciativa do Poder Executivo. Porém, com relação específica à LOA, a gente tem que tomar cuidado com um ponto, tá? Porque com relação à LOA, né? Vou até puxar aqui uma setinha, ó. A Constituição Federal de 88 garante a autonomia orçamentária aos órgãos independentes. Quem são os órgãos independentes? Vamos lá. Legislativo, Judiciário, Ministério Público da União, Tribunal de Contas da União, Defensoria Pública da União. Então, com relação específica a esses órgãos, apesar da iniciativa ser do presidente da República, a Constituição vai dizer o seguinte: aí o legislativo, você elabora o seu orçamento e encaminha ao executivo. Judiciário, você elabora o seu orçamento e encaminha ao executivo. O Ministério Público da União, elabore seu orçamento e encaminha ao executivo. Então, cabe ao Poder Executivo a elaboração do projeto da lei orçamentária, respeitada o quê? A autonomia dos demais poderes. Por quê, Vinícius? No caso dos poderes, lá o artigo 2º da Constituição deixa claro para nós, né, já deixa explícito que os poderes são independentes e harmônicos entre si, e os poderes independentes e harmônicos entre si, né, se tem independência, tem autonomia. No caso do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, por serem órgãos o quê? Independentes. São órgãos que estão na mais alta estatura, quando a gente fala em estrutura hierárquica, né? Eles não estão subordinados a ninguém. Há uma discussão do Tribunal de Contas, né? A parte da doutrina diz que seria integrante legislativo, então não vou entrar nesse mérito. Para fins orçamentários, o Tribunal de Contas da União possui, né, autonomia orçamentária. Beleza? Então está aí. E como é que funciona a integração entre esses instrumentos? Como é que a gente vai integrá-los? Certo? Aqui eu quero chamar a atenção o seguinte, tá? Até a Constituição de 1988, você não tinha, tá? Você não tinha a figura do plano plurianual e nem da lei de diretrizes orçamentárias. Então,
Até 88, até 1988, 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição Federal, nós não tínhamos o PPA. O PPA, ele foi modernizado. Existia o chamado Orçamento Plurianual de Investimentos, certo? Existia essa figura, né, essa estrutura, esse instituto jurídico chamado Orçamento Plurianual de Investimentos. E a Constituição pegou desse orçamento plurianual, colocou uma roupinha bonita nele, cortou o cabelo, ali fez a barba e disse, agora você se chama Plano Plurianual, certo? Então, o Plano Plurianual, são de vários anos, ele é a referência do meu planejamento. Por isso que eu digo, né, que esse Plano Plurianual, ele corresponde ao Plano Estratégico do governo. O plano plurianual, ele reflete toda a parte estratégica do governo. Então ele é o plano estratégico, é ele que vai dar, né, o norte para o governo, certo? E aí a gente parte então para entender o que faz esse plano plurianual. Certo? Então, ó, o plano plurianual, ou simplesmente PPA. O PPA, o que você precisa saber do PPA? Primeiro, nós já falamos que ele é um plano estratégico. E quem estuda administração sabe que se eu falo em plano estratégico, eu estou falando de longo prazo, de médio prazo. Então, o plano estratégico pressupõe médio, longo prazo. Então, ele não é de um ano, certo? Ele é médio e longo prazo. Então, você vai ler, tá? Você vai ler esse dispositivo, né? Lembra que eu falei para vocês acompanhar a aula com a Constituição, né? Então, ó, você vai ler o artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, certo? O artigo 165, parágrafo 1º, é o artigo que reflete o que tem que conter no plano plurianual, certo? E segundo o artigo, 165, parágrafo 1º, né? O plano plurianual vai conter o que, Vinícius? O plano plurianual, ele vai conter diretrizes, ele vai conter objetivos e ele vai conter metas, certo? Então, plano plurianual vai conter diretrizes, objetivos e metas. Você vai lembrar disso aqui, ó. Olha, DOM vai conter o DOM, tá? Então, plano plurianual vai conter diretrizes, vai conter objetivos e vai conter metas. Essas diretrizes, esses objetivos e essas metas serão sempre de forma regionalizada. Então, são diretrizes, objetivos e metas regionalizadas, certo? Então, não é qualquer forma. E por que o PPA tem que regionalizar, Vinícius? Aqui entra o bom senso. Porra, galera, o Brasil é muito grande. Então, as demandas, né, sociais da região sul são totalmente diferentes da região norte. Nós estamos falando de demandas das mais variadas. Saúde, educação, investimentos, obras públicas, segurança pública, tá? Desenvolvimento e tecnologia, né? Cidadania. Então a gente pode pensar, por exemplo, na região norte, né, do país, é uma região mais isolada. Então na hora de eu planejar, olha, quero ampliar aqui a minha a oferta do ensino superior na região norte, né? Quando eu estabelecer essas diretrizes, objetivos e metas relativas ao ensino superior na região norte, eu tenho que levar em consideração o quê? A
com as condições da própria região, né? Por exemplo, o que eu quero incentivar na região norte? Né? Então, por exemplo, você vai encontrar talvez um curso de engenharia florestal muito mais ativo na região norte do que no sul do Brasil. Você vai encontrar, por exemplo, né, biologia, os cursos de biologia das universidades federais da região norte podem ter determinadas características, né, de oferta, de infraestrutura que na região sudeste, por exemplo, não tenha. Por quê? Porque eu preciso regionalizar isso, eu preciso atender aquelas demandas. Então, por isso que eu falo que o plano plurianual ele é regionalizado. Mas cuidado, essa regionalização não significa, tá? Não significa regionalização em regiões geográficas. Presta atenção, vamos colocar aqui, ó. Então, essas diretrizes, essas regionalizações, tá? Vou colocar aqui, ó. Não significa regiões geográficas, tá? Dentro do manual de gestão do PPA, do manual de elaboração e gestão do PPA, você pode encontrar, tá? Por exemplo, que poderão ser adotados outros recortes regionais, como, por exemplo, um recorte econômico, eu posso pensar no recorte social, numa região, né, de integração. Por exemplo, eu posso pegar uma região do Triângulo Mineiro, do Recôncavo Baiano, e trabalhar especificamente aquela região. A região do Agreste Nordestino. Então, eu não estou vendo o Nordeste como um todo, eu estou vendo só a região do Agreste, ou parte do litoral ali das capitais, não seriam abrangidos por determinado programa de governo, certo? Então, eu quero que você comece a entender, né, o efeito do PPA, e não simplesmente decore quais os nomes, tá? Então, diretrizes, objetivos e metas regionalizadas. Para quê, Vinícius? Então, vamos lá, ó. Continuando aqui, ó. Para... despesas, né, de capital e outras decorrentes, bem como programa de duração continuada. Então está aí o que é que está previsto lá no artigo 65, parágrafo 1º. Então teremos diretrizes, objetivos e metas regionalizadas. Já expliquei o que seria essa regionalização, certo? Para as despesas de capital e outras delas decorrentes. E programa de duração continuada. Vamos entender o que é uma despesa de capital. Isso a gente estuda lá na aula sobre despesa pública, né? Despesa de capital são investimentos, inversões financeiras ou inversão financeira e amortização da dívida. Dentro dessas despesas de capital, obviamente, né, aqui aquela que ganha maior relevância dentro do plano plurianual é a despesa com investimentos. Porque basicamente, né, obras, 99% das despesas com investimentos são obras públicas, certo? Nós temos também aquisição de material permanente, né? Pode ser também classificados como investimentos, e os softwares. Mas 99% dos investimentos são obras. São despesas que vão gerar alto impacto orçamentário, certo? E além de gerar alto impacto orçamentário, né, são aí, em tese, mais duradouras, né? Por exemplo, abertura de uma rodovia, asfaltamento, né? Agora, por exemplo, nesse ano de 2020 e 2021, tivemos aí, né, uma frente muito forte do Ministério da Infraestrutura com ferrovias, né, com
pavimentação de rodovias, né? A infraestrutura do país demanda muito investimento, demanda obras. Investimento é um conceito, né, do orçamentário, tá? E ele fala, e outras decorrentes. Que outras decorrentes são essas, Vinícius? São aquelas decorrentes da despesa de capital. Como, por exemplo, manutenção de rodovias. Tá? Isso aqui, lembrando que isso aqui é um exemplo, tá? Eu estou citando um exemplo. Então, a manutenção de rodovias é um exemplo de uma despesa decorrente de uma despesa de capital, tá? É uma despesa, isso aqui, ó, manutenção é uma despesa corrente, tá? Isso é uma despesa corrente, beleza? Mas, como ela decorre de uma despesa de capital, também pode constar no PPA. E aí está a primeira pegadinha de prova. O PPA pode conter despesa de capital? Pode. O PPA pode conter despesa corrente? Também pode. Desde que a despesa corrente seja decorrente de uma despesa de capital. Tá certo? Então, cuidado aí, nessa aí nossa primeira grande pegadinha de prova. E programas de duração continuada. Vinícius, o que seria programa de duração continuada? Gente, não há, né, um conceito, tá, formal para que seja um programa de duração continuada, tá? O que a gente tem é que o entendimento são aqueles programas de governo com duração superior a um exercício financeiro. Então, superior a um exercício financeiro. Que tipo de programa, Vinícius? Programas de incentivo, por exemplo, programas de subsídio governamental, concessão de crédito, tá? Programas sociais, Bolsa Família, auxílio emergencial. Se bem que o auxílio emergencial não durou um ano, né? Mas se ele durasse mais de um ano, teria que também estar incluído no plano plurianual. Certo? Então, é o que nós temos, tá? Beleza? Então, é isso que trata o PPA. Então, ele é um planejamento estratégico de longo prazo, certo? Ele é focado, ele possui, né, um prazo de vigência de 4 anos. Isso aqui eu gosto de destacar bastante. A gente trata isso mais detalhadamente lá na aula sobre ciclo orçamentário, mas ele tem um prazo de vigência de 4 anos, pois o mandato presidencial ele é de 4 anos, certo? E cuidado, início no segundo ano do mandato, término no primeiro ano do mandato subsequente ou mandato seguinte, certo? Então veja, ele tem um prazo de vigência de 4 anos porque o mandato presidencial é de 4 anos. Então se o mandato presidencial aumentar para 5, 6 ou reduzir para 3 anos, a vigência do PPA também vai ser alterada na mesma proporção, certo? Esse é muito relevante que vocês entendam isso, beleza? Então é muito, muito importante. Então o prazo de vigência é 4 anos, tá? E inicia-se no segundo ano do mandato e vai até o primeiro ano do mandato. Isso daqui, ó, você vai dizer o seguinte: garante a realização, a sequência
de realizações de um mandato para outro. Ou seja, estamos, né, nessa aula aqui que eu estou gravando com vocês, o atual presidente é o Jair Bolsonaro, né? Então, o primeiro ano do mandato do Jair Bolsonaro estava sobre a égide do PPA anterior. Então, Bolsonaro assumiu a presidência e ainda havia um ano de plano plurianual a ser executado. Então, ele assumiu a cadeira presidencial, executando o orçamento aprovado no ano anterior, bem como, né, respeitando as diretrizes, objetivos e metas do PPA vigente. No primeiro ano do mandato dele, ele elabora um novo PPA para iniciar a partir do segundo ano. Nós vamos estudar isso, né, lá na parte de ciclo orçamentário mais profundamente. Mas é só para vocês já terem uma noção do que é o plano plurianual. Beleza? E para a gente fechar, pessoal, o plano plurianual, né, a gente precisa lembrar do que consta lá no artigo 167, parágrafo 1º da Constituição Federal, né? Por quê, Vinícius? Porque esse artigo 67, parágrafo 1º, também estabelece, tá, um dispositivo interessante, tá? Que é o quê? Você vai lembrar assim, ó, investimentos que ultrapassem, tá? Ou seja, investimentos cuja execução ultrapassem um exercício financeiro tá? Então, eu vou executar uma obra, Vinícius. É investimento? É, obra, é investimento, né, é obra, software e material permanente, né? Quando a gente fala em obra, é mais fácil uma obra ultrapassar o exercício financeiro do que a aquisição de material permanente, né? Mas o investimento que ultrapassa o exercício financeiro, tá? Esses investimentos que ultrapassam o exercício financeiro devem constar no PPA ou lei que autorize sua inclusão, tá? Então, investimentos que ultrapassem exercício financeiro, tá? Investimentos que ultrapassem exercício financeiro, tá? Devem constar no PPA também ou em lei que autorize sua inclusão. Por quê? Por causa do caráter o quê? Estratégico. Vou reforçar aqui, ó, 4 anos, né? Caráter estratégico. E, né, eu ainda não falei para vocês aqui nessa aula, mas já aproveitando, né, o plano plurianual ele é a referência para a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e para a lei orçamentária anual. Então, se eu quero, né, separar dotação orçamentária, dinheiro, para executar esse tipo de obra, veja que essa obra vai ultrapassar o exercício financeiro. Então, ela tem que estar incluída nas diretrizes, nos objetivos e nas metas do PPA, beleza? Algumas provas aprofundam, né, o conceito de diretriz, objetivo e meta. Mas nisso, né, isso é trabalhado em aula específica do PPA vigente, tá? Então, se for exigido, né, no seu concurso, o PPA 2022, tá? Nós vamos trabalhar sem nenhum problema, tá? Beleza? O PPA 2020, né? Que entrou em vigor a partir de 2020 e 2023, tá? Então, o PPA, se for exigido no seu edital, nós vamos trabalhar isso. Beleza? Aí nós vamos entrar nos detalhes do que diz o PPA, o Manual de Gestão e Elaboração e tal. Mas, por enquanto, vamos nos ater apenas a esses pontos constitucionais. Beleza? Então, nós vimos aí, né, o que a Constituição Federal nos traz a respeito do PPA. Vimos que o PPA, ele é um instrumento que deriva
do antigo Orçamento Plurianual de Investimentos, que era antes da Constituição Federal, se torna o Plano Plurianual a partir da Constituição de 88, e é isso que a Constituição pede que conste nele, né? Diretrizes, objetivos e metas regionalizadas para as despesas de capital e outras decorrentes e os programas de duração continuada. Ele tem um prazo de vigência de 4 anos, iniciando no segundo ano do mandato e terminando no primeiro, ou seja, não coincide com o mandato presidencial, tem prazo de vigência de 4 anos, porque o mandato é de 4 anos, mas o PPA não coincide com o mandato, tá? E o fato dele iniciar no segundo ano e ir até o primeiro do ano seguinte garante a sequência de realização das diretrizes, dos objetivos e das metas de um mandato para outro, e os investimentos que ultrapassam o exercício financeiro devem constar no PPA ou em lei que autorize sua inclusão por causa do caráter estratégico do PPA, que é um instrumento de médio longo prazo. Beleza? Então, show de bola, pessoal. Com isso a gente fecha aqui, né, essa parte aqui do plano plurianual. A gente fecha aqui o ponto que trata do PPA. No próximo bloco a gente parte, então, para o estudo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Beleza? Vou ficando por aqui. Beleza pura, tranquilaço, aqui é o professor Fernando Bezerra e eu quero saber se vocês gostaram desta aula. Eu tenho certeza que sim, porque foi um super conteúdo, uma super aula para você que está se preparando para concurso público. Então, se você gostou, e eu tenho certeza que sim, deixa o seu like e aproveita para se inscrever no nosso canal, porque aqui nós temos muitas aulas disponíveis e você pode ter certeza que serão geradas outras aulas também, aí nessa mesma pegada de preparação para concurso público, do mesmo jeito que foi essa aula. Então eu convido você aqui para conhecer o nosso canal e se inscrever, deixando, inclusive, o seu like. Tá bom? Olha, se você está se preparando para concurso público, eu quero te indicar o nosso site do Ser Aprovado, onde você encontra diversos produtos, cursos, mentorias, tudo focado aí na sua preparação para concurso público. Então, se você está se preparando para o concurso dos seus sonhos, o caminho certo é o Ser Aprovado. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque você tem a oportunidade de encontrar o curso que você precisa. Beleza pura? Aquele abraço!